Rua do Medo é uma trilogia de terror slasher que a Netflix produziu e está lançando em uma tacada só, aí no mês de julho, no seu catálogo. Para quem não sabe, o slasher é aquele subgênero que traz uma história de um grupo de adolescentes que é dizimado por um serial killer. Rua do Medo é uma adaptação de uma série literária escrita por R.L. Stine, que foi idealizada pela diretora e pela roteirista Leaf Janiak, que tem uma experiência com o gênero porque ela dirigiu alguns episódios da série Pânico, baseada na franquia cinematográfica homônima. Essa série cinematográfica começa no início dos anos 90, quando especificamente um grupo de adolescentes de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos passa a presenciar a manifestação de um grupo de serial killers do passado daquela cidade. Daí a gente tem a parte 2, que se passa na década de 70, em 1978, quando um desses serial killers que aparece no filme da década de 90, a história dele é contada quando ele assombra um grupo de adolescentes de um acampamento. O terceiro longa, por sua vez, volta ainda mais no passado, nos contando as origens daquela cidade e as origens desses eventos que tomam conta e que assombram aquela comunidade. Traz a história de uma bruxa chamada Sarah Fear, que condena aquela população em sucessivos tempos ser vítima de algum serial killer, de algum assassino muito perigoso. Eu tive uma relação complicada com essa trilogia de filmes porque não sei se esses longas têm muita personalidade, eles me parecem sempre estar retornando para o passado, seja para de alguma maneira estabelecer com os filmes anteriores do gênero uma relação nostálgica, afetiva, seja para de alguma maneira fazer alguma releitura em alguns arquétipos que eram sempre presentes nesse tipo de história, arquétipos problemáticos, porque eram histórias que eram contadas com muito machismo, com homofobia, típicas do seu tempo. Acho que nesse retorno ao passado, seja para reverenciar, seja para estabelecer uma leitura e lançar novos horizontes para a indústria em termos de produção de filmes slashers, com que essa trilogia acabe de alguma maneira ali perdendo alguma personalidade que ela poderia ter. Eu também acho que esses 3 filmes apresentam problemas estruturais sensíveis. Os 2 primeiros longas, o 1994 e o 1978, a parte 1 e 2, eles demoram muito para que sua história principal dê as caras, mostre algum tipo de energia. Ao mesmo tempo, o 1666 ele tem uma quebra horrorosa no meio do filme, no clímax da história do passado, a de 1666. É uma quebra que representa justamente quando eles saem do passado e retornam para 1994, o ano que é o ano da primeira parte da trilogia. Falar que por vezes a trilogia é muito estranha, porque ela soa estabelecer algum tipo de diálogo com a narrativa seriada, mas ao mesmo tempo ela se vende para o espectador como uma trilogia de longas, e talvez cada uma dessas partes, sendo apresentadas como filmes isolados, elas soem um pouco esquisitas. O que eu acho que Rua do Medo tem a seu favor é a construção de uma mitologia, de um universo muito consistente. A riqueza como ele constrói esse universo, né, que é apresentar uma história slasher, mas trazer as origens dela em um outro gênero do horror, que é o folk horror, que são essas histórias antigas, folclóricas, de comunidades rurais isoladas. Curiosa também a articulação que essa trilogia de filmes faz com a própria história da indústria cinematográfica de horror. A gente tem aí, na primeira parte, uma história que se passa nos anos 90 e que justamente dialoga com um dos exemplares mais representativos do gênero na época, que é Pânico, do Wes Craven. Então, a Leaf Janiak faz uma história que é muito autoconsciente das marcas
do gênero slasher, que é debochada, que é mais despojada, que tem um humor aí muito presente. Por sua vez, quando a diretora vai para os anos 70, na parte 2, a gente tem uma abordagem mais sóbria, que ela começa a estabelecer algum tipo de comunicação com a gênese do slasher ali em filmes com acampamentos teen, como era Sexta-feira 13. A trilogia traz na parte 3 uma espécie de justificativa à proliferação de serial killers americanos e como isso ali no universo construído pelo filme tem alguma conexão com o oculto, é algo interessante do slasher com o folk horror. Então, a maneira como ela constrói todo esse universo do Rua do Medo é muito interessante. Sem contar que é uma trilogia que instaura uma abordagem pouco usual no gênero, que é trazer personagens LGBT para frente da história. Isso não acontecia na década de 80, na década de 90. A construção, a presença desses personagens era sempre muito problemática. Acaba funcionando como uma espécie de farol para produções futuras do gênero. Gente, vocês assistiram a trilogia Rua do Medo? Se assistiram, diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Concordam com o que eu falei sobre a trilogia de filmes? Se vocês gostaram ou não gostaram? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar esse sininho que tem aqui embaixo, que vai notificar vocês toda vez que um novo vídeo for postado aqui no Chovendo Sapos. Dá like na gente, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que pode se interessar pelo que a gente comenta aqui, séries, filmes, o que está sendo lançado nos canais de streaming. Coloca aqui também embaixo sua sugestão, se você tem alguma sugestão de vídeo pra gente produzir. Não se esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @ChovenoSapos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente. Tchau!